Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda, estou de volta com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim aqui pra falar sobre os meus lidos e assistidos no mês de agosto. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários e deixa seu gostei que isso me ajuda bastante. Bom gente, mês de agosto foi aquele mês longo que sempre é, mas pra mim foi um mês muito rápido, assim, passou voando, mas deu tempo de fazer bastante coisa, eu consegui ler bastante, assistir bastante série, filmes, então assim, foi um mês bem completinho. Então vamos começar aqui esse vídeo porque tem bastante coisa pra comentar. Como sempre, eu vou começar comentando então as minhas leituras do mês e eu começo com Império de Tempestades, que foi a primeira leitura barra releitura do mês. Como sempre estou explicando também, né, gente, eu tô fazendo uma série de vídeos de análise aí de Trono de Vidro, então todo mês eu tô relendo um dos livros e eu tô fazendo esse vídeo aí analisando, dando a minha opinião sobre alguns enredos, sobre pontos específicos, enfim. Então se você quiser ver aí uma opinião mais aprofundada, né, uma discussão mais aprofundada, eu vou deixar aqui no card pra você ir lá e ver. Lembrando que é um vídeo com spoilers de Império de Tempestades e dos livros anteriores. Então por aqui eu vou dar uma opinião mais rápida aqui para não perder muito tempo. Eu gosto bastante desse livro, acho que é um livro que acontece muita coisa, tem muita revelação assim de informações importantes. Tem um final destruidor, que toda vez que eu me aproximo desse final eu fico até ansiosa assim de ler por saber o que vai acontecer. Mas é um livro que eu sinto o meu ritmo de leitura dar uma diminuída, e não é a primeira vez, eu já tô relendo esse livro. Império, eu acho que é a quarta vez que eu tô relendo. Então, assim, das últimas duas vezes eu já reparei que eu chego nesse livro e eu dou uma diminuída, sabe? Assim, talvez por conta do final mesmo, ou talvez por causa da história que não tá fluindo tão bem assim, eu dou uma diminuída no ritmo. Mesmo assim, continua sendo um livro muito, muito bom. Tanto é que eu dei 4,5 pra ele, né? Quem me acompanha lá no Scooby deve ter visto que eu marquei com 2 livros diferentes, porque eu tenho as 2 edições separadas de Império de Tempestades. Pra quem não sabe aí, quando a galera lançou os livros, eles lançaram em 2 tomos. Por quê? Ninguém sabe, porque Reino de Cinzas é ainda maior, eles lançaram em volume único. Depois eles acabaram lançando Império de Tempestades em volume único também, né? Então, quem comprou depois provavelmente tem esse volume único, mas eu tenho os 2 volumes separados. Então eu marquei as 2 leituras separadas e eu dei 2 notas separadas também. Pro primeiro tomo eu dei 4,5 e pro segundo eu dei 5, porque eu gosto mais da segunda parte da história. Mas pra história como um todo aqui eu dou 4,5, porque realmente eu sinto um pouquinho dessa lentidão, digamos assim, no meu ritmo de leitura. Mas, de modo geral, continua sendo uma história muito boa aí pra série. Outra releitura que eu fiz esse mês foi Vermelho, Branco e Sangue Azul, que eu reli por conta do filme que estreou nesse mês de agosto, que eu assisti também, mas eu vou comentar lá na parte dos filmes, tá? Sobre o livro, assim, eu já tinha relido ele, essa é a terceira releitura, se eu não me engano, eu reli ele ano passado. E assim, toda vez que eu leio, eu mantenho a minha opinião. Eu gosto muito, acho a história muito linda, muito fofa, gosto do casal, gosto da história deles como um todo, assim. Mas tem alguma coisa que sempre eu fico meio assim. Eu não sei se é na escrita, se é o ritmo da história, enfim, sempre tem alguma coisa que eu não consigo dar 5 estrelas pra ele, sabe? Eu sempre dou um pouquinho menos. Novamente eu dei 4,5, mas novamente também eu favoritei, porque apesar dos pesares eu gosto muito dessa história. E sobre o filme, logo logo eu já venho falar o que eu achei. E eu li nesse mês também Stars Above, que é o livro de contos que fecha aí a série As Crônicas Lunares, era o único livro que faltava pra eu encerrar a série. E assim, não podia ter encerrado de forma melhor, assim. Esse, como eu falei, é um livro de contos, ele vai ter, se eu não me engano, são 9 contos aí, que vai mostrar um pouquinho da vida dos personagens antes de começar a série, né? Então a gente tem alguns contos focados em personagens específicos. E o último conto é focado aí nos personagens 2 anos depois do final de Winter, né? Que é o último livro ali da série. E eu amei o livro, principalmente esse conto final, assim, é maravilhoso mesmo. Eu não me importaria se Marissa Mayer resolvesse escrever mais um conto, inclusive, porque eu ia amar ver mais desses personagens. As Crônicas Lunares como um todo foi uma leitura que me surpreendeu muito esse ano e que eu super recomendo. E Stars Above aí eu dei 4 estrelas, porque realmente foi uma leitura que eu gostei, mas tiveram alguns contos ali que não foram tão interessantes assim quanto outros. Mesmo assim ainda fica um saldo super positivo e eu super recomendo que leiam a série completa. E eu li também Marketing do Amor, que é um livro nacional e que me surpreendeu demais, assim, porque ele é um romance, né, um romance LGBTQIA+, e assim, ele é contado todo através de mensagens, e-mails, jornais e seja o que for. E assim, eu não sou muito chegada nesse tipo de narrativa sempre, porque eu já li alguns livros que são contados assim, e apesar de eu achar interessante, eu sempre acho que faltou alguma coisa a mais no desenvolvimento da história.
Só que nesse livro eu achei tudo tão divertido e tudo tão bem feito que eu gostei demais. Pra começar, que eu li o livro em um dia, porque assim, esse estilo de narrativa, o ponto mais positivo dele é que deixa a história muito mais rápida de ler. Então, assim, você vai lendo, é uma mensagem aqui, eu quero ler a próxima, eu quero saber o que vai acontecer em seguida. Então, eu fui lendo, lendo, lendo. Em pouquíssimas horas eu tinha terminado o livro. É um livro que tem uma história muito divertida, então super combina com essa narrativa. Ainda achei que em alguns momentos a narrativa romance tradicional, né, teria beneficiado muito a história, porque tiveram alguns momentos que eu queria ver um pouco mais do que os personagens estavam pensando, né? Eu queria ver um pouco mais das descrições ali do contexto mesmo, mas de modo geral eu acho que essa narrativa super combinou com a história e com o que o autor queria passar, então eu gostei demais mesmo, e eu dei 4,5, porque assim, foi uma das leituras, inclusive, que eu não tava esperando tanto assim nesse mês e que super me surpreendeu e eu recomendo demais. E eu li também Esse é Pra Casar, que é a sequência de Procura-se um Namorado. E assim, eu li o primeiro livro no ano passado e eu tinha gostado do primeiro livro, assim, não foi um favorito, mas eu gostei. O livro foi bem positivo pra mim, mais positivo do que negativo, então eu tava muito animada com essa sequência. Antes de eu começar a ler, quando eu fui colocar ele na minha meta de leitura lá no Scooby, eu vi que tinha comentários negativos e a nota dele não era tão alta, então isso já me deixou meio preocupada, assim, né? E aí eu fui ler, gente, e assim, foi uma decepção, assim. Porque assim, o livro ele tem momentos divertidos, ele tem momentos fofos, ele traz umas discussões que eu achei bem legal, assim, umas discussões interessantes. Só que no todo é um livro que é desnecessário. Porque assim, a história toda dele, né, o enredo todo dele é desnecessário, porque meio que não muda nada na vida dos personagens, sabe? É uma história que eu senti que, em vez de desenvolver os personagens, parece que em vários momentos fizeram eles andarem pra trás. E isso não é muito interessante de ver, né? Principalmente com personagens que quem leu o primeiro livro e gostou, principalmente, né? Gostou de ver aqueles personagens, né? De ver o desenvolvimento deles, principalmente o personagem principal que narra o livro, né? Ele tem um desenvolvimento muito interessante no primeiro livro. E nesse eu senti que em vários momentos voltou um pouco esse desenvolvimento, sabe? Então, assim, eu não gostei muito do livro. Como eu falei, tiveram momentos bons, assim, mas ainda assim eu fiquei com esse gostinho ruim, sabe? De que, tipo, não precisava ter essa sequência, assim, né? Eu dei 3 estrelas, ainda assim acho que é uma nota boa. Porque, como eu falei, o início da leitura eu tava aproveitando bastante. E eu achei que o livro ainda assim tem uma atmosfera divertida, uma narrativa legal, fluida, é rápido de ler. Mas tiveram todos esses pontos negativos que eu citei aí, que realmente me deixaram bem desanimada, assim, com a leitura. E da metade pro final eu fui cada vez desanimando mais, até chegar ao final, sabe? Infelizmente aí foi uma decepção desse ano. Outro livro que eu li nesse mês foi Rainha Charlotte, que é o livro da série Queen Charlotte, que é a série spin-off aí dos Bridgertons, né? Um livro escrito pela Shonda Rhimes com a Julia Quinn. E pra quem me acompanha, sabe que, assim, eu tenho uma relação complicada com Julia Quinn. O meu livro mais odiado do ano é da Julia Quinn. E tem vários livros dela que eu não gosto, assim, né? A maioria eu acho mediano pra não gostar. Mas eu gosto bastante da série, adaptada aí, né? A série da Netflix mesmo. E eu amei Queen Charlotte. Queen Charlotte é pra mim uma das minhas favoritas do ano, porque me surpreendeu demais mesmo, assim. Eu não tava esperando e eu totalmente me apaixonei por essa história. Então eu queria ler o livro, né? Eu queria ver se o livro ia explorar mais sobre alguns assuntos em específico, né? Enfim. E aí eu fui ler o livro com bastante expectativa. E assim, o livro é basicamente a cópia da série. Porque eu não sei qual que veio primeiro. Eu acredito que o livro foi realmente, tipo, eles quiseram vender mais também, né? E levar a história da série para o mundo literário, como todos os outros livros existem, né? Os livros dos Bridgertons, coisa e tal. Eu acho que eles quiseram fazer isso. Então, eu acredito que a série foi pensada primeiro e depois foi pensado o livro. Então, pra mim, o livro é uma adaptação da série, digamos assim. E é uma cópia, assim, realmente. Tem cenas iguais, assim, diálogos iguais, a descrição de cena igual. Mas, por ser um livro, eu esperava que eles fossem desenvolver melhor algumas coisas da história. Tiveram alguns enredos, assim, que ficaram um pouco mais corridos e um pouco mais deixados de lado, assim, na série. Porque, né, a história principal era a história da Charlotte e do George. E eu achei que o livro, como tinha mais espaço, ia conseguir desenvolver. E não, na verdade ficou até mais corrido do que na série, sabe? Então no final eu acabei preferindo a série. Não só por causa disso, mas porque assim, vários momentos que eu
super amei no livro, assim, na série, aliás. No livro eu não achei com tanta emoção assim. Eu acho que a atuação dos atores, a química dos atores deu muita diferença, assim, em algumas cenas em específico, sabe? Então a série, ela acabou me pegando muito mais do que o livro. O livro também, ele possui algumas cenas que não existem na série, assim, cenas pequenas e bem rápidas. E tem enredos da série que não tem no livro, como, por exemplo, o enredo da Violet e da Agatha, né? Da Lady Danbury. O da Lady Danbury, a gente tem capítulos dela, a gente tem alguns enredos dela, mas tiveram algumas coisas que não tem, e eu acredito que fizeram isso nos livros, no caso, para não mexer no canon dos livros dos Bridgertons, porque lá nos Bridgertons, né, os livros mesmo, a gente não tem a história da Rainha Charlotte, a gente não tem essa personagem, então eu acho que envolver muito ela com a história da Violet, né, que ia virar a Violet Bridgerton e coisa e tal, eu acho que ia complicar um pouquinho o canon dos livros, então eu acho que eles preferiram deixar assim, e eu sinceramente não senti falta desse enredo que não tem. Então isso não é um ponto negativo pra mim, realmente o que acabou prejudicando um pouco a minha visão do livro foram essas coisas que eu comentei, e eu dei 4 estrelas, ainda assim é uma nota boa, porque a história é muito boa, né? A história ainda como um todo tem todos aqueles fatores que me fizeram me apaixonar no livro, na série, né? Meu Deus, tô confundindo demais. Mas enfim, pra mim, né, a série continua sendo melhor, mas vale a pena conferir os dois. E eu também li esse mês de férias com você, da Amy Henry, e eu tô vendo que essa vai ser mais uma autora complicada pra mim, uma relação complicada com ela, porque assim, eu já li 3 livros dela. Leitura de Verão, Loucos por Livros e agora De Férias com Você. Leitura de Verão é um livro que eu gostei, mas assim, o final dele faltou alguma coisa. Eu achei que faltou um salzinho extra, sabe? E hoje em dia, eu olhando pra ele, eu vejo que eu penso nele mais negativamente do que positivamente, porque ficou um gostinho amargo assim depois do final. Loucos por Livros eu li esse ano e eu amei, foi um dos meus favoritos do ano. Eu li ele em tipo 2 dias, assim. Eu realmente gostei demais desse livro mesmo. E aí, por conta disso, eu fui ler De Férias com Você com bastante expectativa. E foi uma decepção, assim. Eu comecei o livro empolgada, eu gostei do início, eu tinha gostado dos personagens principais, eu achei muito legal porque a história ela é dividida em 2 narrativas, então é presente e passado, um capítulo no presente, um capítulo no passado. E eu achei legal porque o livro vai construindo aos poucos a relação dos personagens principais, que é o casal principal aí da história, né? Um livro de romance. Só que chegou um ponto da história que pra mim, capítulo passava, outro capítulo passava e parecia que nada acontecia. Eu sei que estava acontecendo desenvolvimento ali, principalmente do casal, mas pra mim parecia que não estava acontecendo nada, principalmente os capítulos passados no passado. Me parecia que um capítulo era igual ao próximo capítulo, que era igual ao outro capítulo. Me pareceu tudo a mesma coisa, tudo uma monotonia. E aí eu cheguei num ponto da história que eu tava entediada, porque não acontecia nada. Aí começam a acontecer algumas coisas, eu passei a gostar um pouquinho mais, assim, tava um pouquinho mais interessada em ler. E aí acontece o conflito central do livro, basicamente, que eu achei extremamente fraco. Eu achei que, tipo, tudo que acontece poderia ter resolvido com uma conversa de 10 minutos, sabe? Mas não, a autora quis se alongar, quis criar todo um conflito, que até agora eu não entendo porque esse conflito foi criado, porque meio saiu do nada, assim. Saiu do nada não, ele foi construído, mas assim, o jeito como foi trabalhado foi meio deixado assim, sabe? Eu não sei, eu não gostei. Achei um conflito fraco, achei que a história se arrastou demais, eu achei entediante. Eu gostei do romance, achei bonitinho, mas assim, ficou aquela coisa de tá, qualquer coisa, sabe? É um livro que provavelmente daqui a uns meses eu não vou nem lembrar do que acontece nele, eu não vou lembrar dele em específico, sabe? Então, ficou por isso, assim. Eu dei 3 estrelas pra ele. Ainda é uma nota boa, viu? Ainda é uma nota boa. Mas porque tiveram pontos positivos na história. Não foi tudo ruim, assim. Mas só que eu me decepcionei, sabe? Eu esperava um romance com um pouquinho mais de vida e eu achei uma coisa meio entediante. E aí, eu li nesse mês Better Than the Movies, ou Melhor do que nos Filmes. Eu tô falando o nome em inglês porque eu li ele em inglês. E eu já vou incluir os 2 contos, vou falar sobre os contos também, que é o Melhor do que no Baile e o Wesley's na Estrada. Sobre o livro em si, eu fiz uma resenha completinha lá no meu Instagram, então se você não viu, vai lá ver, porque assim, é uma resenha bem completa mesmo. De modo geral, eu gostei bastante do livro. É um clichê adolescente, mas é um clichê adolescente
muito gostosinho de ler, aquele livro pra te tirar de ressaca literária, pra você ler super rápido. Eu li ele bem rapidinho também, assim, algo que não tá acontecendo com tanta frequência, mas eu consegui ler ele bem rápido. E eu amei os personagens, achei o casal muito fofinho, muito bonitinho. O livro tem muitas menções a comédias românticas, que é algo que eu amo. Tem muita menção também à música, que eu achei bem legal. Trata de alguns temas ali além do romance, né? Tem um plot todo ali envolvendo a protagonista e a mãe dela. Na verdade, a mãe dela já morreu, então é essa relação dela com a memória da mãe que eu acho muito legal também. De modo geral, eu amei esse livro, assim, achei um livro muito divertido. Eu descobri que vai ter sequência. E a princípio eu tava meio assim, porque sequência de romance eu sempre fico meio assim, né? O que vai acontecer aí nessa sequência. Mas eu vi alguns comentários da autora que me deixaram bem empolgadas, assim, pra essa sequência, então tô bem ansiosa. Eu dei 4,5 pra esse livro, porque apesar dos pesares, ainda assim, é um clichêzão, assim, né? Não é nada inovador, assim. Mesmo assim, é um livro gostosinho de ler, tá, gente? Eu super recomendo. E sobre os contos, né, tem primeiro O Melhor do que no Baile, se lê nessa sequência, tá, gente? Que O Melhor do que no Baile é o final do livro contado pelo ponto de vista do Wes. E que, honestamente, eu achei legal, mas eu achei meio desnecessário, porque eu esperava que fosse desenvolver um pouco mais as coisas pelo ponto de vista do Wes. E me pareceu muito só que a autora pegou a cena do final, o capítulo final ali, e só mudou, tipo, o ponto de vista, sabe? Então tem muita coisa que é igual ao final, então meio que não agregou nada diferente, assim, nada a mais quando eu tava lendo, assim, ainda mais porque eu li na sequência. Eu terminei o livro e já peguei o conto pra ler, então eu meio que senti que é mais do mesmo. Mas ainda assim é um fofinho, assim, dá pra ver um pouquinho mais. Tem uma ceninha extra ali no final, que eu achei legal, né? Um pouquinho extra ali no final. Eu dei 4 pra esse conto. E tem o Wesley's na Estrada, que é um outro conto que é até um pouquinho maior aí, que se passa um pouquinho depois do final do livro, né? Na verdade, é meio que enganchando com o final do livro. E eu gostei bem mais desse, eu acho que conseguiu explorar um pouquinho mais sobre os personagens. É um conto dividido aí na narrativa entre Alice e o Wes, né? Então eu acho isso bem legal. A única coisa só é que eu achei que teve um plot em relação ao Wes que começou a ser falado nesse conto, mas que não teve desenvolvimento. Eu queria que tivesse tido mais desenvolvimento. Eu sei que era só um conto, mas talvez fosse algo a ser trabalhado até no livro mesmo, sabe? Eu queria ter visto um pouquinho mais disso, mas talvez seja algo que venha aí na sequência, não sei. Mas eu dei 4,5 pra ele também. E fiquei com essa experiência super legal de ter lido tanto os dois contos quanto o livro, né? Dessa história super fofa, assim, super maravilhosa e que eu super recomendo pra quem gosta de romances clichês. E eu li também nesse mês o volume 3 da série de HQs Fancy. E assim, eu gostei bastante desse volume, eu acho que conseguiu desenvolver bastante, assim, algumas coisas. Mas eu ainda acho que esses livros são muito curtinhos, gente. Essas HQs são muito curtas, não conseguem desenvolver tanta coisa, sabe? Eu acho que uma narrativa um pouquinho mais longa ia beneficiar muito a história. Porque eu fico muito nessa sensação de que, tipo, quando tá começando a ficar interessante a história corta, sabe? Então, eu tô ficando um pouco agoniada com isso, porque eu quero continuar lendo, mas não tem, tipo, sequência, sabe? Eu acho que já até saiu agora o volume 4, mas, tipo assim, eu sei que eu vou chegar no final do volume 4, eu também vou querer continuar lendo e, tipo, não tem sequência, sabe? Então, eu fico mais ou menos nessa sensação. Eu acho que volumes maiores, de repente, seriam uma solução melhor. Mas, continuo gostando da história, continuo curiosa pra continuar acompanhando. Eu dei 4 estrelas pra esse volume. E vamos ver aí se o volume 4 vai conseguir desenvolver um pouquinho mais. E para encerrar as leituras do mês, eu li The Housemaid, ou A Empregada, que é o novo suspense que tá super bombado aí nas Bookhages. E eu fiz um vlog de leitura sem spoilers dele, que saiu na semana passada, então eu vou deixar aqui no card pra você ir lá assistir, caso você não tenha visto ainda. Lá tem todas as minhas reações lendo o livro e a minha opinião, sem mencionar nada do que acontece, na minha opinião geral aí, um pouquinho mais aprofundada do que aqui. Mas assim, gente, eu gostei de A Empregada, assim, eu achei uma narrativa interessante, eu achei uma narrativa frenética até em alguns momentos, então assim, eu não queria parar de ler, então isso eu achei muito legal. Achei que a autora soube construir uns momentos de tensão muito interessante, mas tiveram várias coisas que eu achei bem previsível. Assim, o primeiro plot twist, grande plot twist da história, assim, pra mim já tava óbvio desde quase o início, assim, porque eu acho que a autora entregou demais na história, né? Ela deu dica demais, assim, sobre o que ia acontecer. Então, quando aconteceu, eu só fiquei tipo, eu já imaginava que era isso. Mas tiveram outros plot twists que realmente eu não tinha imaginado, assim, e me surpreenderam. Então, acho que no final ficou um resultado legal. A versão em inglês tem no Kindle Unlimited, tá? E tem sequência desse livro. Mas que, assim, eu honestamente, no momento, eu não vou ler. Porque
Eu acho que o primeiro tá satisfatório desse jeito. E também porque, assim, eu acabei esperando um pouquinho mais desse livro. Porque todo mundo falava tanto desse livro, que tem muitos momentos, assim, 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 que eu esperava que o livro ele seria mais surpreendente como um todo, sabe? Mas ainda assim, é bom, pra quem gosta de suspense, eu acho que é legal, é uma experiência legal de leitura. Eu dei 4 estrelas, uma nota boa aí pro livro, tá? E eu acho que vale super a leitura aí pra quem gosta de livros do tema. Vamos falar então sobre as séries que eu assisti nesse mês. Foram 4 temporadas de séries aí, né? Séries diferentes que eu assisti nesse mês. Começando com a segunda temporada de Heartstopper, que tem vídeo aqui no canal, falando aí sobre o que eu achei, dando comparação de série com livro. Mas eu vou falar aqui de um modo um pouquinho mais reduzido, né? O que eu achei. Basicamente, gente, eu amei, eu sou apaixonada nessa história e eu acho que a segunda temporada conseguiu ser ainda melhor do que a primeira. Mais uma vez, eles provaram como fazer uma adaptação bem feita, porque assim, gente, é tudo tão igualzinho no livro, e mesmo o que tá diferente continua mantendo a essência de Heartstopper, e isso é fantástico. Eu realmente gostei muito, acho que é uma temporada muito bonitinha, muito fofa. Tem ali os episódios de Paris, que eu acho que são episódios muito lindos, e começa a ser tratado aí nessa temporada alguns temas mais sérios, que vai ser o tema central da próxima temporada, né, que é o tema central do volume 4 também, dos quadrinhos. Então eu acho isso muito legal, como eles já vêm trazendo, assim, alguns momentos sutis, outros não tão sutis assim, mas que a gente já começa a perceber qual que vai ser o tema principal, o que vai vir aí a seguir. Gostei muito, muito mesmo, gente. Achei os atores muito fofos. Acho os casais ali todos, né? Porque não tem só o central, né? O Nick e o Charlie, mas tem os outros. São maravilhosos, assim. Então, assim, tudo muito bom. Dei 5 estrelas e favoritei porque não tinha como ser diferente, realmente. Gostei bastante. No vídeo eu até comento que eu queria reassistir, mas eu ainda não consegui reassistir, gente. Porque, assim, eu tô querendo assistir coisa nova, então, tipo, se eu paro o tempo pra reassistir coisas, eu sinto que, tipo, eu tô perdendo de assistir coisas novas, tá? Mas, assim, eu ainda quero reassistir porque eu acho que vale muito a pena, porque foi uma temporada muito, muito boa. E se você ainda não assistiu, você tá perdendo tempo, vai assistir, porque série maravilhosa. E eu assisti nesse mês também The White Lotus, primeira e segunda temporada. Vou falar das duas meio juntas aqui. E assim, The White Lotus é uma série que ela é muito bem falada entre o pessoal que realmente assiste série, fala sobre série, entende sobre isso. É uma série que foi muito premiada no Emmy do ano passado. Ela foi muito indicada nesse Emmy desse ano, que vai ser só ano que vem, na verdade, né? Então, assim, eu tava com expectativa muito alta pra essa série e eu acabei me decepcionando um pouco, eu tenho que admitir. Porque, assim, vamos lá, é uma série que não é uma série sequência. Então, assim, se você quiser assistir só a segunda temporada, você pode, porque a primeira temporada é independente da segunda. E a série é uma série curtinha, a primeira tem 6 episódios, a segunda tem 7, se eu não estou enganada. E todas as duas temporadas elas começam de forma similar. A gente descobre que aconteceu alguma morte de alguém, a gente não sabe quem, a gente não sabe como. E aí a narrativa volta para 7 dias antes, e aí a gente conhece um monte de personagem novo e vai ver a vida desses personagens durante 7 dias. A primeira temporada se passa no hotel The White Lotus, no Havaí, e a segunda no hotel The White Lotus, lá na Itália, lá na Sicília. E aí a gente acompanha a vida desse monte de novos personagens, aí em cada temporada são personagens diferentes. Tem uma personagem só que ela se repete na segunda temporada. E aí a gente vai acompanhar e a gente só fica pensando nisso, né, que quem que vai morrer no final. Apesar disso, não é uma série de mistério, de suspense, não fica nessa coisa de alguém vai morrer a qualquer instante. Não, realmente só segue com a vida deles e tem esse detalhe que um deles vai morrer no final. Eu achei esse estilo de narrativa bem interessante, tá? Foi o que me deixou muito presa na primeira temporada, porque eu queria saber quem ia morrer. Apesar de tudo, eu queria saber quem ia morrer. Mas assim, a primeira temporada, eu demorei pra me apegar à primeira temporada. Mas eu nem me apeguei 100%. Mas assim, eu demorei pra realmente entrar na história, sabe? Porque é tudo muito, sabe? Um monte de personagens totalmente odiáveis, assim, que eu não me importava com ninguém. Eu achava um mais chato do que o outro. Quando chegou lá no episódio 4 da primeira temporada, ou seja, metade da temporada, eu comecei a me interessar um pouco mais em algumas viradas do enredo e comecei a me interessar um pouco mais no que ia acontecer a seguir. Sobre os personagens, eu não me importei com nenhum deles até o final, basicamente. Mas assim, a série conseguiu surpreender sobre quem morreu ali no final, o jeito que morreu, coisa e tal, isso me surpreendeu. Mas, de modo geral, foi uma temporada meio morna pra mim. Eu achei bem ok, com algumas coisas boas, alguns diálogos bons, críticas boas. Mas, de modo geral, eu achei ela muito
neutra, sabe? Tanto é que eu dei 3 estrelas, que é a minha nota meio neutra, né? Que é tipo, tá, uma nota ok. Mas eu fui assistir a segunda temporada porque eu via muita gente falando que a segunda temporada é melhor do que a primeira. E realmente, eu achei a segunda temporada melhor do que a primeira. Eu achei que o cenário ajudou, porque eu acho o cenário ali de Itália, Sicília, eu acho muito bonito. Os personagens, apesar de serem personagens detestáveis, tais quais o da primeira temporada, eu não sei, eu gostei mais desses personagens, sabe? Eu achei personagens mais carismáticos como um todo, apesar de eu achar todos eles muito horríveis também. Então eu me interessei mais na história desde o primeiro episódio. Ainda assim, eu não sei, eu fiquei esperando algo a mais acontecer a temporada inteira. Achei alguns enredos mais interessantes do que os outros. Achei, como eu falei, de modo geral, a segunda temporada mais interessante do que a primeira. Mas eu terminei ainda com a sensação de tá faltando alguma coisa pra ser tudo aquilo que o pessoal fala, sabe? Achei novamente críticas legais, diálogos bacanas, atuações muito boas, mas terminei realmente pensando, é isso, sabe? Eu dei 3,5 pra segunda temporada. Se vier uma terceira temporada, eu acredito. Eu não sei se tá confirmado, mas eu acredito que vem aí uma terceira temporada. Não sei se eu vou assistir. Vamos ver aí o que eu vou achar conforme for liberado o trailer, enfim. Tá melhorando, então talvez eu acho que a terceira temporada seja melhor, né? Mas é isso, assim, gente. Eu achei uma série. Eu gostei, mas eu achei que era uma série muito melhor, sabe? Por tudo que o pessoal falava, eu achei que era uma série muito melhor. Eu acabei me decepcionando muito quando eu fui assistir, sabe? Então, é isso. Desculpa aí quem gosta, porque eu sei que tem um público que realmente gosta muito dessa série. Mas pra mim não deu muito certo, não. E eu reassisti nesse mês a primeira temporada de Sherlock lá da BBC, a série de 2010. Eu amo essa série, gente. Eu tô pra reassistir ela faz muito tempo. Eu até tinha reassistido a primeira temporada, eu não lembro quando, mas eu não dei sequência. Então ficou por isso. Então agora eu voltei. Quero reassistir até o final, porque principalmente a quarta temporada eu não lembro muita coisa. A terceira e a quarta eu não lembro muita coisa, então eu quero reassistir. E assim, gente, pra quem não conhece, Sherlock, como eu falei, foi uma série da BBC lá de 2010, que teve como premissa trazer a história de Sherlock Holmes pros dias atuais. Atuais, entre aspas, porque 2010 já faz tempo pra caramba, né? Mas assim, trazer pros dias modernos aí, né? Um detetive consultor da polícia, com o seu amigo ali, né? O fiel escudeiro, médico, o Dr. Watson, aquela coisa toda. E é uma série que ela é bem curtinha. Cada temporada tem 3 episódios só. E são episódios de, tipo, 1h30. Então são episódios longos, mas é uma temporada curta, super rápida de assistir. Eu assisti, tipo, sábado e domingo eu assisti os 3 episódios inteiros. E é uma série que eu amo demais, gente. Eu sou apaixonada por essa série desde a primeira vez que eu assisti. É uma série que muita gente reclama do final, mas eu vou dizer que, assim, eu não lembro direito do final. Então por isso que eu tô reassistindo, pra ver o que eu vou achar. Mas essa primeira temporada, ela é muito boa. Ela adapta muito bem a história aí dos contos aí de Sherlock Holmes, já traz um grande embate aí, né? O primeiro grande embate entre o Sherlock e o Moriarty, que é um dos grandes vilões. Eu acho que é o vilão mais icônico aí do Sherlock, né? E assim, os personagens principais, eles são magnificamente bem interpretados. Porque assim, Benedict Cumberbatch interpreta Sherlock, pra quem não conhece por nome, é o nosso Doutor Estranho aí, né? Ele é fantástico. Eu conheci ele nesse papel e eu me apaixonei nele, assim, em quesito de atuação, porque eu acho que ele atua muito bem, ele sabe completamente, assim, entrar nessa coisa do Sherlock, no espírito do Sherlock, assim, sabe? E o jeito com que ele atua, com que ele faz, eu acho maravilhoso, realmente, assim. A gente tem o Martin Freeman como o Dr. Watson aí, né? Pra quem não conhece por nome também, é o Bilbo Bolseiro aí, né? De O Hobbit. Também fez Marvel aí, né? Fez o Everett Ross. E a gente tem também Andrew Scott como Moriarty. E ele tá fantástico no papel. Ele faz o padre de Fleabag. Ele ficou muito conhecido com esse papel ultimamente. Eu não assisti Fleabag ainda, mas eu sei que todo mundo fala dele nesse papel e todo mundo fala que ele tá muito bem lá. Mas eu acho que ele tá muito maravilhoso aqui em Sherlock também. Vale muito a pena assistir. Gente, tá na HBO Max, tá? Porque por muito tempo saiu de streamings e não tinha streaming nenhum, mas agora tem. Dá pra ver em super boa qualidade. É muito rapidinho de assistir, como eu falei. E eu dou 5 estrelas pra essa primeira temporada, porque ela é muito, muito boa. Vamos falar então sobre os filmes do mês. Foram 3 filmes aí nesse mês de agosto, começando com Vermelho, Branco e Sangue Azul, a adaptação do livro. E, gente, eu tava preocupada com esse filme, viu? Eu já falei aqui, mas, assim, eu tava muito preocupada com esse filme de ser lançado. Eu achei que ia ser muito ruim. Mas daí saiu o trailer e eu fiquei muito empolgada. E aí saiu o filme.
E assim, antes de mais nada, vou dizer que tem vídeo aqui no canal sobre este filme. Tem um filme versus livro, onde eu dou minha opinião e faço as comparações. Então, se você ainda não assistiu, vou deixar aqui no card pra você ir lá assistir. Mas de forma resumida, gente, eu amei esse filme. Que adaptação! Que coisa boa ver um livro que eu amo ser bem adaptado. Assim, gente, é óbvio que adaptações geralmente vão ser um pouco mais corridas, um pouco mais simples do que os livros, principalmente filmes, né? Porque filme a gente tem bem menos tempo para ser desenvolvido tudo ali. Então, assim, o filme, ele realmente deu uma simplificada, ele tirou muita coisa, ele deu uma corrida com algumas coisas. Mas, assim, eu acho que ficou super coerente a história que eles contaram no filme, o jeito com que eles contaram essa história, sabe? Continua sendo a mesma história, só que contada com algumas coisinhas diferentes, sabe? E ficou tão bom que, assim, é sério, gente, esse filme foi lançado há 22 dias do dia que eu tô gravando isso. Eu não vi um comentário negativo. E tem gente que não gostou do livro, mas amou o filme. Então, assim, eu acho que foi uma adaptação que foi muito bem sucedida, sabe? Porque conseguiu realmente condensar muito bem a história, trabalhar muito bem a história no tempo de filme que eles tinham, trazendo a essência do livro pra ali, sem deixar que, assim, quem não lê o livro consegue entender a história e quem lê o livro consegue entender a história também. Então, assim, eu acho que foi muito bem feito. Eu gostei muito. Os atores principais estão ótimos, eles têm uma química fantástica. E eu dei 5 estrelas e favoritei. Dei uma nota maior do que no livro. Quer dizer que eu gosto mais do filme do que do livro? Não sei, porque eu avalio livros e filmes de modo diferente. Então, assim, não sei se dá pra colocar os dois numa mesma avaliação, mas eu gostei muito, 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 muito do filme mesmo, gente. Assim, saiu muito melhor do que eu imaginava. Eu também comentei lá no vídeo que eu queria reassistir, mas eu ainda não reassisti, gente, porque assim, eu realmente fico nessa coisa de eu quero reassistir, mas tem tanta coisa que eu quero assistir e aí eu fico nessa, né, nessa divisão e no fim, às vezes, eu não faço nenhum dos dois. Mas enfim, eu ainda vou reassistir sim. E esse com certeza vai virar aqueles filmes assim que eu assisto em qualquer momento, sabe? Porque realmente eu gostei bastante. Então fica aí a recomendação pra quem ainda não assistiu, assista. E eu assisti Homem-Aranha através do Aranhaverso. E, gente, só fica o questionamento por que eu não assisti esse filme no cinema. Porque assim, obra-prima essa animação, esse filme. Que coisa incrível. E assim, eu assisti ele por conta de um erro. Porque assim, não era pra eu assistir ele agora, porque ele não tá disponível em streaming nenhum. Ele tá disponível no Prime, só que só por aluguel. E o aluguel dele é 20 ou 30 reais, eu não lembro quanto é que é. Mas o que acontece, gente? Os meus pais estão assistindo uma série no Prime. E o meu pai, sem querer, ele alugou o filme. E como o Prime ele já é conectado direto com o seu cartão, você basicamente só precisa apertar alugar. E ele aluga. Tipo, ele não pede confirmação de nada, ele aluga. E ainda por cima, tipo, você consegue cancelar, mas pra isso você não pode ter aberto o filme. E o meu pai acabou abrindo o filme sem querer, voltou ali e tal, ele nem viu que ele alugou, eu que vi isso depois. E aí assim, não dava pra devolver, o filme já estava alugado. Falei, vou assistir então, vou aproveitar, né? Eu não ia pagar isso pra assistir o filme, mas já que já pagou, né? Não foi erro meu, não sou eu que vou pagar, inclusive, mas vou assistir, né? E cara, que filme bom. Gente, ainda bem que meu pai cometeu esse erro, porque assim, que animação maravilhosa. Eu já gosto muito do primeiro, né? Porque esse é sequência, né? Eu já gosto muito do primeiro, mas essa sequência consegue ser melhor do que o primeiro, porque assim, é tudo tão bem feito. Uma que a animação é linda. Eu acho a animação visualmente maravilhosa. Trilha sonora é muito boa. Desenvolvimento de personagem excelente. Enredo maravilhoso. Final, um cliffhanger maravilhoso, gigantesco, com um plot twist que me deixou chocada e me deixou querendo assistir o próximo imediatamente. Infelizmente não temos o próximo ainda, só ano que vem, acho que é ano que vem. Então assim, o filme tem tudo, gente, ele tem tudo. Pra mim, é a melhor adaptação de Homem-Aranha que existe. Porque, assim, essa série como um todo, né, do Aranhaverso. Porque que coisa bem feita, sabe? E olha que, assim, eu não sou muito de assistir animações, assim, de heróis e, enfim, né, de super-heróis ali e tal. Mas essa é incrível, gente. Não tem. Se você ainda não assistiu, você tá perdendo tempo, assiste, porque é incrível demais. E com tudo isso, gente, obviamente eu dei 5 estrelas e eu super favoritei. Eu só fico triste porque não tem esse filme ainda nos streams pra eu poder reassistir. Mas eu tô prometendo reassistir um monte de coisa que eu não reassisti ainda. Então, assim, vamos deixar abaixo, né? Quando ele vier pros streams, vamos ver aí se eu vou conseguir reassistir ou não.
Mas, gente, sério, que animação incrível. É sério, gente, eu só tô esperando o lançamento do próximo, que eu com certeza não vou perder e vou assistir no cinema, porque vale muito a pena. E pra encerrar, eu assisti Kingsman: A Origem. E assim, eu gosto muito dos filmes do Kingsman, são 2 que tem, né, antes desse A Origem, que esse é tipo um prequel, né? Tipo não, ele é um prequel. E eu gosto bastante. É um filme de ação, super nonsense, assim, com um ritmo muito legal, história que me super surpreendeu. Quando eu assisti a primeira vez, eu não esperava nada e eu super amei o filme. E eu não tinha assistido ainda esse. Esse saiu acho que ano passado no cinema. E eu não tinha assistido ainda, eu tinha até esquecido dele, na verdade. E aí eu fui assistir. E assim, ele é um filme que tem a pegada dos 2 primeiros filmes, ele tem algumas coisas meio nonsense ali. Mas ele é um filme muito mais dramático. Ele tem muito parte da sua história voltada pro drama, ao contrário dos outros que acaba focando um pouco mais na ação. E o meu problema com esse filme é que eu acho que ele tem uma introdução, digamos assim, muito longa. Porque eu não posso nem chamar de introdução, porque vai até, sei lá, mais da metade do filme, sabe? Então acontecem bastante coisas ali, só que eu senti como se fosse uma longa introdução até realmente a história começar de verdade, sabe? Foi o que me pareceu. Tem um plot twist, que é o plot twist que meio que serve pra dar essa mudança aí no ritmo da história e pra história realmente começar, que me deixou extremamente chocada, porque realmente assim, eu não imaginava. Eu fiquei, eu acho que uns 10 minutos assistindo o filme de boca aberta, porque realmente eu não esperava. E isso aí deu muitos pontos positivos pra mim, porque assim, me surpreendeu de verdade, assim, sabe? Mas, ainda assim, é um filme que pra mim foi bem lento. Eu gostei das cenas de ações, acho que tem momentos bem interessantes. Eles brincam muito ali com momentos da história, então é um filme que se passa ali um pouco antes do início da Primeira Guerra Mundial. Na verdade, ele tem um momento que já tá rolando a Primeira Guerra Mundial, mas o início dele se passa antes, né? E a gente vê os eventos que dão início à Primeira Guerra Mundial. Isso eu achei muito legal pra quem gosta de história. Eu gosto de história, então assim, eu gosto muito dessa parte, de estudar essa parte das 2 guerras mundiais. Então, eu gostei bastante de ver essas referências, assim. Mas eu achei esse início muito lento e muito longo. Então, eu acabei de todos os 3 filmes do Kingsman ali, é o que eu menos gosto. Mas eu achei interessante pra gente ver realmente a origem ali do Kingsman, da onde que veio, assim, algumas coisas que a gente vê nos outros filmes. Eu dei 3,5 aí pro filme. Dei uma leve decepcionada, assim, porque por conta de gostar dos outros eu esperava um pouquinho mais. Mas foi interessante, assim, acho que foi interessante pra ver realmente esse início. Mas então era isso, gente. Esse foi o meu Lidos e Assistidos do mês de agosto. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês já leram ou assistiram alguma das coisas que eu comentei aqui. Deixa aqui também o seu gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e não esquece de ativar o sininho pra não perder as notificações. E me segue também no Instagram e no TikTok pra continuar acompanhando o meu conteúdo literário. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.